Era só assinar, só bater o martelo e ter o primeiro reforço de 2023 no Palmeiras. Mas não, a diretoria do clube conseguiu mais uma vez uma proeza: melar um negócio que estava praticamente sacramentado com o volante Matheus Henrique do Sassuolo. Pois é, pessoal, aquilo que vocês mais temiam, de fato aconteceu. O que tudo estava se encaminhando para um desfecho positivo, por uma primeira boa impressão na temporada, aquele chamado cartão de visitas, para entrar com o pé no peito dos rivais, voltar a contratar, voltar a melhorar o elenco, atender aos pedidos do técnico Abel Ferreira, mas a diretoria do Palmeiras, como sempre, deu para trás. E o negócio com o volante Matheus Henrique, que estava praticamente fechado, acertado, o Sassuolo já tinha os valores repassados ao Palmeiras e tudo mais, era só bater o martelo, era só fazer o depósito, o acerto com o jogador estava tudo concretizado, tudo caminhando muito bem, mas no fim das contas, o senhor Anderson Barros, diretor de futebol do Palmeiras, junto com essa comissão presidida pela Leila Pereira, deu para trás e o Palmeiras fica mais uma vez a ver navios para contratar um jogador em que precisa desesperadamente para a vaga não só do Danilo, mas também para vagas do Gustavo Scarpa, para outras vagas no banco de reservas e assim reequilibrar a equipe que em 2023 pretende, sonha, brigar por todos os títulos, mas por enquanto, com essa linha de pensamento, com o elenco cada vez mais se enfraquecendo e sem reposição, pode ser muito complicado para as pretensões do técnico Abel Ferreira. Por isso que, vou explicar tudo agora nesse vídeo, do que não aconteceu, do que deu errado, com quem que eu conversei também, para evidentemente vocês verem que não tinha nenhuma informação, entre aspas, fake. Todo mundo acha que vem aqui, fala, joga uma informação, depois vai embora. Eu não trabalho assim. Vocês sabem que eu não vivo de especulação, eu não vivo de inventar nada, muito pelo contrário. Trabalho com responsabilidade, trabalho com checagem, com apuração. Há 20 anos que eu faço isso e graças a Deus, 20 anos que tem me permitido muitos espaços e também, obviamente, o carinho de vocês através dessa credibilidade. Quando tem informação eu passo, quando não tem informação eu não passo. É simples assim, por isso que eu vou mostrar tintim por tintim com vocês de como que se sucedeu esses últimos dias em relação a essa negociação do Matheus Henrique, que eu estava esperançoso de fechar positivamente a favor do Palmeiras, que o staff dele também, que o próprio técnico Abel Ferreira, e no fim das contas, olha, é brincadeira, cara, é inacreditável como que essa diretoria do Palmeiras no mercado, ela é omissa e ela é incapaz de fazer dar certo qualquer situação que pareça favorável. Por isso, já deixa o seu like aqui nesse vídeo no canal do Fim. Se não se inscreveu, se inscreva, é muito importante isso para que você também se propague com todo o conteúdo postado diariamente para você nesse canal, ativando o sininho de notificações, tudo que eu postar já, chega o aviso para você vir aqui curtir e interagir comigo. E claro, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, compartilhe com seus amigos, deixa seu like, enfim, é sempre muito importante. A história é a seguinte: o Palmeiras há 3 semanas entrou em contato com os representantes, com o empresário Fábio Melo do Matheus Henrique, para viabilizar a situação em que ele sondou. No final do ano passado o Sassuolo tinha dito não. Naquele momento o Sassuolo ainda tinha uma situação, digamos, perigosa, mas não desesperada no campeonato italiano, entendia que podia se recuperar, que o técnico Alessio Dionisi poderia, fazer com que o time, entre aspas, performasse, mas a situação não ocorreu. Sassuolo foi perdendo jogos atrás de jogos, a equipe começou a brigar contra o rebaixamento definitivamente, onde nesse momento se encontra, e claro que isso faz com que o jogador, o Matheus Henrique, que naquele momento já tinha sinalizado que, olha, seria uma boa voltar para o Brasil, mas vamos aguardar. Nesse momento ele tinha tomado a decisão de que, com a família e todo mundo, conversando inclusive até nas festas de fim de ano, de que a melhor decisão nesse momento era aproveitar essa janela
de transferências em janeiro, deixaram o futebol italiano, voltaram ao Brasil, voltaram a uma vitrine como a do Palmeiras e, claro, com isso, né, ter novamente a imagem dele propagada, dependendo do bom futebol, né? Foi um jogador muito importante nos tempos de Grêmio recentemente, foi vendido para o futebol europeu, foi campeão olímpico com a seleção nos Jogos de Tóquio 2020 que foram disputados em 2021 e por isso é um jogador que ainda tinha tentativa de valorização para voltar a sonhar com a camisa da seleção brasileira. Então isso foi costurado. Aí o Palmeiras, diante disso, oferta ao jogador tudo aquilo que ele tinha à disposição, os 5 anos de contrato que são protocolares, um bom salário, cobrindo a oferta do Sassuolo, tudo certinho. Tudo isso foi costurado para que Matheus Henrique, o empresário do jogador e mais um advogado para fazer a tramitação da negociação, fossem à Itália para resolver a história. Beleza. Dito isso, começa a conversa com a equipe do Sassuolo, que a princípio se mostrou irredutível quanto a vender parte do jogador, queria só um valor cheio, os mesmos 10 milhões de euros que tinha pago no Matheus Henrique há 2 temporadas, e parará, e negocia daqui, conversa dali, e aí a gente sabe como é que funciona o futebol. E aí, no convencimento do Matheus Henrique, que falou que queria voltar pro Brasil, o empresário e tudo mais, acordou-se que o Palmeiras poderia comprar parte do jogador, e o restante, claro, ficaria com o Sassuolo, e assim, evidentemente, numa hipotética valorização futura, o clube italiano ganharia o valor. Beleza. Sassuolo falou em 6 milhões por cerca de 70%, Palmeiras pediu um pouco menos, tal, e o acordo ficou costurado entre a informação do Sassuolo, repassada aos representantes do jogador, e também, claro, ao próprio Palmeiras, de que cerca de 4 milhões e meio, 5 milhões de euros era um valor suficiente para comprar cerca de 80% do jogador, e aí com isso ter essa valorização. Ok, né? Isso chegou à mesa do Palmeiras, era a última chance que o Sassuolo tinha dado, inclusive, de contraproposta, e a situação só dependia do ok do Palmeiras de, com isso, com essa oferta, fazer toda a negociação, a tramitação do pagamento e resolver a história para o Matheus Henrique já vir ao Brasil, fazer exames médicos, se apresentar ao clube e a situação ser sacramentada. Só que, quando chegou para o Palmeiras dizer o sim, vendo que era um valor que talvez o Palmeiras nesse momento poderia tentar investir em outras ofertas, outros empresários que vieram com propostas de outros jogadores, até por valores menores, ou outros atletas mais sedutores, o Palmeiras recuou. O Palmeiras entendeu que poderia ser uma oportunidade de novo, gastar um valor num atleta que, segundo as informações internas, não seria esse substituto ideal do Danilo, porque a posição que o Matheus Henrique tem jogado hoje no próprio Sassuolo é uma posição até mais à frente, de mais construção em relação ao que o Danilo faz, o que pra mim eu não vejo nenhum problema, até porque o Palmeiras ele pode contratar até um primeiro volante, ter um Matheus Henrique, melhorar a capacidade de meio campo, ou então no máximo reforçar bem seu banco de reservas com a chegada desse jogador, e o negócio foi estagnado. Negócio esse que tá aí, ó, a checagem ontem à noite com a minha fonte, com quem eu lidei nessas últimas semanas em relação a essas informações, nessa imagem de conversa no WhatsApp, em que eu até lamento, falo, poxa, que pena, né, que besteira, que coisa, que não deu certo, porque tava tudo se encaminhando muito bem, todo mundo na expectativa, o pessoal ainda na esperança de uma reviravolta, mas a chance é praticamente impossível, né? Informação que também foi dada, inclusive, lá na ESPN, pelo meu grande companheiro, meu grande amigo, meu grande referencial jornalístico Oswaldo Pascoal, que teve os mesmos contatos com as mesmas pessoas, ou seja, todo mundo falando a mesma língua pra gente que estava aqui apurando e se informando dessa história. Então, o Palmeiras é quem não deu seguimento e, de novo, o Palmeiras fica com essa janela, com essa lacuna aberta, né, na posição. Claro que ainda segue um tempo para o Palmeiras buscar no mercado um jogador, mas cada vez o cerco se fecha, as opções ficam mais escassas. Falou-se, como o Pascoal disse, inclusive na informação da ESPN, no nome do Wallace, só que o Wallace é titular absoluto da Udinese e o valor de mercado dele subiu drasticamente, ele não começou bem por lá. Quando ele foi à Europa jogar
No futebol alemão no futebol alemão, no Hamburgo, teve muita dificuldade, depois tentou se redimir, aí foi para o Udinese, capengou um pouquinho no começo, agora embalou de vez, voltou a jogar um grande futebol e é praticamente impossível que saia do clube italiano nesse momento, segundo a informação do Oswaldo Pascoal, valor altíssimo de mercado e ainda, claro, valorizado dentro do clube. O Udinese faz uma campanha de meio de tabela brigando por competições europeias, ou seja, muito complicado tirá-lo de lá, ele é uma peça fundamental no elenco, então esse sonho que se alimenta de o Wallace, não, esquece, né? Naquilo que também eu busquei, muito complicado. O nome do Arangues não agradou porque está recentemente se machucando muito, né? Teve até uma lesão de panturrilha de difícil trato, já tem 34 anos e tudo mais. Isso também não teria seduzido muito o técnico Abel Ferreira e o próprio Palmeiras. E a lacuna segue aberta. E o Palmeiras segue passando vexame no mercado através dessa figura do diretor de futebol chamado Anderson Barros, que não contrata, que não se manifesta, que quando o Palmeiras tem problemas até burocráticos e estratégicos em jogos, com problemas de arbitragem e tudo mais, também não aparece. E a torcida, claro, fica a ver navios, esperando que o Palmeiras lhe dê alguma satisfação em relação a isso. O próprio técnico Abel Ferreira com a paciência já esgotada, já com aquilo na lua, porque pede, porque fala, porque recomenda e não acontece nada. Ele também, Abel, também tem sua parcela de culpa quando no ano passado o Palmeiras tinha grana para fazer alguns aportes e investiu mal, e alguns jogadores em que agora o Abel tá vendo que de fato não tem a menor condição de vestir a camisa do clube. Quem sabe, com esse bicampeonato da Copa São Paulo conquistado nesta quarta-feira, o Palmeiras não oferte alguns atletas para outras posições em que no futuro o time vai precisar de mais. Aliás, não no futuro, já para agora precisa, como um volante, como um meia, e tentar suprir essas carências deixadas nas saídas de Danilo Volante e também Gustavo Scarpa recentemente para o Nottingham Forest. Torcedor palmeirense, você já se inscreveu? Tô esperando. Se inscreva.